Bom dia, boa tarde e boa noite. Mais uma vez, entramos num assunto aqui da genética. Presta atenção, vem comigo, porque vamos viajar nesse universo. Bem, pessoal, a genética é a ciência que estuda a herança dos genes, a hereditariedade. Perceba que na genética nós temos que saber o que é a transmissão dos genes. Veja bem, a transmissão dos genes, elas podem ocorrer da seguinte maneira, de pai para filho. Mas deixa eu te colocar aqui de uma forma bem fácil para que você consiga entender. Digamos que o seu pai, ele traz consigo uma informação genética que vai estar lá justamente no espermatozoide. Portanto, o espermatozoide ele guarda uma informação. Através da fecundação surge você, o filho. Você diz assim, poxa, eu sou a cópia do meu pai. Não, você não é a cópia dele. Você parece com ele. Você não é um clone. E recebe da sua mãe, claro, do ovócito ou do óvulo, um código genético também. Mas você diz, mas o que é que tem? O nariz é de papai, os ombros é de papai, tudo você atribui que é papai, mas de repente surge algo que difere você do que é só do papai. Surgem aí umas orelhas diferentes. Olha só, isso aí, na verdade, é uma característica que foi vinda pelo DNA do lado de mamãe. Portanto, você é uma salada de DNAs. A mistura de papai e a mistura de mamãe. Okay? Vamos lá para você entender bem essa disciplina. Então, o que é aí essa questão da hereditariedade? Perceba, a hereditariedade existe um pai. O pai da hereditariedade é o pai da genética, é o Gregor Mendel. Gregor Mendel ele passou a estudar as ervilhas, observar a cor da ervilha, o tamanho da vagem da ervilha e outras questões, a flor se era púrpura ou branca e etc. Consigo, ele viu que as ervilhas eram de fácil cultivo e de fácil observação. Também percebeu que existiam ervilhas verdes e ervilhas amarelas. Portanto, as ervilhas verdes da espécie Pisum sativum e as amarelas da espécie Pisum sativum. Ops, como pode as ervilhas da mesma espécie terem cores diferentes? Pois é, ele começou a analisar isso por um bom tempo e também viu que as formas da semente elas poderiam ser lisas ou ondulatórias. Viu também que a cor da semente ela poderia ser verde ou amarela. Viu a cor da flor, que poderia ser branca ou púrpura. Também observou a forma da vagem, se poderia ser inflada ou constrita. E também observou a cor da vagem, se poderia ser verde ou amarela. Portanto, existiram outras coisas que ele observou, mas vamos tomar como base essas aí. Bom, então, os cromossomos em si estão localizados onde na célula eucariótica? Vamos lá, os cromossomos estão localizados no núcleo. Portanto, esses cromossomos eles se apresentam com essa configuração. Aí é um cromossomo duplicado, ok? Ele tem um centrômero, tá? A parte central. Existem braços, que são braços superiores e inferiores. No caso, o meio, que é o vermelhinho, é o centrômero, ele divide os braços, a parte superior e inferior. Eu tenho aqui, por exemplo, o braço inferior, chamamos também de telômero inferior. Claro que existem os braços superiores, que são os telômeros superiores. Note, tem mais um termo aí, viu, pessoal? Podem ser chamados de cromátides, tá bom? Vamos em frente. Bom, os cromossomos, eles podem ser também, essa parte de cima é o telômero superior, lembra? Abaixo, nós vamos ter o telômero inferior. Temos também a parte central, que é justamente o centrômero. Este cromossomo ele se arma, ok? Onde irão aparecer como se fossem gavetinhas num guarda-roupa. Observem, eu vou chamar de gavetas para você entender melhor. A gaveta número 1, a 2,
a gaveta 3 e a gaveta de número 4. Isso aí são gavetinhas que estão inseridas no cromossomo, que chamamos de locus gênico. Locus gênico 1. Neste locus gênico 1 irá existir o que nós chamamos de código genético, DNA, de uma característica do indivíduo. Portanto, aí a cor dos olhos poderia ser um exemplo. A gaveta 2, que seria o locus genético 2. Temos o código genético, que pode dar a espessura do fêmur, o tamanho do osso. No loco 3, nós temos aí também um código genético que vai determinar o quê? A tipase sanguínea, que é do tipo A. Bom, temos aí o locus gênico 4, que irá determinar com seu código genético o tamanho do nariz. Percebam, nos cromossomos, ao longo dos cromossomos, nós temos locus gênicos. O plural de locus gênico é chamado de loci. L-O-C-I. Beleza? Vamos lá? Bom, os cromossomos podem ser homólogos. São aqueles cromossomos que estão lado a lado, pareados entre si, certo? Na verdade, aqueles que estão pareados entre si, ou seja, lado a lado, esses sim são os cromossomos homólogos. Vamos então entender o que é um homozigoto. Homozigoto é um termo utilizado. Percebe esse cromossomo onde tem uma representação de um loco. Olha lá, o loco da parte superior, vermelho, eu tenho uma letra em maiúsculo. A letra maiúscula determina a dominância, hein? E embaixo, no telômero inferior, cromátide inferior, lembra lá? Nós temos um Bzinho, que é em verde. Logo, o papai traz um e a mamãe traz outro cromossomo. São os cromossomos o quê? Homólogos, eles estão pareados. Note que o loco A de papai e o loco Azão de mamãe, eles vão formar, né, são alelos que estão iguais, e esses alelos vão trazer justamente o que nós chamamos de homozigoto. Nesse caso, temos o homozigoto dominante puro, ok? Já embaixo temos alelos também, que eles estão pareados, alelos pareados, iguais. Eles vão ter o que nós chamamos de, eles também são homozigotos, e são homozigotos nesse caso, eles são puros e são recessivos. Beleza? Bom, e o que é que vem a ser o termo heterozigoto? Observe, o heterozigoto é o que é diferente. Não são letras iguais, hein? Perceba, eu tenho um cromossomo que na gaveta eu tenho um Azão e na gaveta do cromossomo da mamãe eu tenho um Azinho. Perceba que esses cromossomos eles são alelos, mas são o quê? São diferentes. Na soma, eles vão dar Azão, Azinho. E embaixo, no telômero inferior, ou na cromátide inferior, veja, Bzão e Bzinho. Portanto, temos alelos também diferentes, gerando o Bzão, Bzinho. Ambos, eles são para a genética. O mais importante é o famoso híbrido. O híbrido ele é muito importante na genética e se liga aí, galera, porque o híbrido é que faz a diferença, tá? Bom, e o que é genótipo? Bom, o genótipo nada mais é do que o código genético, os genes organizados no código do próprio DNA. Perceba, esses genes eles vão estar, o gene ele é submetido também, claro, a questão, existe um ambiente em que vai estar os genes, então esse ambiente pode dar origem ao que nós chamamos de fenótipo. O fenótipo é a característica externa do indivíduo. E o genótipo é a característica interna, que está no DNA, que está no gene. Mas veja o que acontece. Um urso polar, por exemplo, ele tem o quê? Ele tem como características externas, tem uma pelagem branca e tem mais gordura para proteger contra o frio. Percebe? E o outro urso, que não é o polar? Como é que poderia ser? Bom, na verdade ele tem um genótipo também, tem um ambiente diferente e tem uma estrutura diferente. A pelagem é escura e a quantidade de gordura ao longo do seu corpo é bem mais fina, porque lá não faz tanto frio como no local do urso polar. Beleza? Vamos lá. O que é que vem a ser agora dominância e recessividade? Muita atenção aí. O que é ser dominante? Eu vou usar aqui um exemplo, tá? Dominante é o seguinte.
uma população de seres humanos, nós, humanos, existe uma característica que aparece com maior evidência nela e outras, essa mesma característica aparece em menor frequência. Eu vou usar o exemplo da capacidade de enrolar a língua. Olha só, tem pessoas que conseguem fazer a letra U na língua. Eu, por exemplo, consigo. É bem fácil. Mas faça aí o teste em casa, se você consegue também. Mas tem pessoas que não conseguem. Faça aí em casa, com seu pai, com sua mãe, com seus familiares, e veja quem ganha, quem consegue, quantos fazem e quantos não fazem isso. Na verdade, na espécie humana, a capacidade de enrolar a língua ela é dominante. Os genes são dominantes. Há mais pessoas que enrolam a língua, né, do que aquelas que não conseguem enrolar a língua. Portanto, o gene de não enrolar a língua, ele é recessivo na população humana. Há um estudo que mostra que 30% de humanos não conseguem enrolar a língua. Beleza? Bom, vamos lá. Então, o que são genes dominantes? Vamos usar letras para representar. No caso, eu vou usar uma letra maiúscula, tá? E os recessivos? Nos genes dominantes, eu boto um azão. E no recessivo, azinho. Como exemplo aqui, eu vou trazer a espécie humana, beleza? Vem comigo. Então, o azão que vem no espermatozoide do papai, ele é uma célula haploide N, portanto, a célula vinda da mãe é o ovócito ou óvulo, que também é uma célula haploide N, através de um processo conhecido como fecundação, onde a mãs, azinho, forma-se azão, azinho, e aí temos o híbrido, o heterozigoto, formado, né, na fecundação. Perceba que neste momento de azãozinho, após a fecundação, nós temos as células 2N diploides, tá? Vamos lá. A fecundação, eu lembrei, eu disse a vocês que ela nos fornece, pode nos fornecer 3 elementos essenciais ao cálculo genético mendeliano, hein? Vamos lá. Primeiro a gente vimos que o híbrido, ele surgiu, tá? O híbrido. E vimos que o azão domina o azinho. Portanto, vimos o homozigoto dominante. Lembra lá que eu falei? Puro. E vemos o homozigoto recessivo. Perceba, o homozigoto dominante, ele é puro. O homozigoto recessivo, ele também é puro. E quem é o diferente? É o hetero. O heterozigoto. Portanto, ele também é chamado de híbrido. Ele é o heterozigoto híbrido. Muito importante isso. Não esquece, galera, super fácil, que nós vamos usar isso aí em cálculos genéticos, usando o que chamamos de tabela de Punnett, o quadro de Punnett, ou um cruzamento mendeliano, ok? Vamos lá. Então, aqui eu tenho um A, mas A na fecundação é que nos deu o híbrido, beleza? Termina esta aula aqui deixando aí uma passagem bíblica, uma fala para você, e que é simples assim. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Um grande abraço virtual para vocês. Vamos para a próxima aula e fiquem na paz. Tudo de bom, galera.